Eu acho que é uma bolha, né? Assim como a gente teve lá no surgimento da internet a bolha da web, você tem, obviamente, uma bolha de IA e dentro de IA você tem a bolha dos agentes de IA. Mas aí que tá, o MVP, ele muitas vezes não é um MVP produtivo. E você ter a governança disso e saber onde vai entrar o famoso human in the loop, onde você vai ter o humano no meio para fazer a validação desse processo, é que se tornou o desafio. A gente começou ali com o ChatGPT, né? Um botzinho simples, qualquer um. Então, assim, o ChatGPT foi importante para democratizar o acesso à IA. Porque numa IA agêntica, você faz essa operação ponta a ponta, sem botar o humano para avaliar esse processo, você pode também ter grandes erros, né? Hoje nós vamos falar muito de inteligência artificial. Inteligência artificial que está no nosso dia a dia, na nossa vida social, que a gente pode usar ela muito para a gente e também dentro das empresas, né? A inteligência artificial, é importante a gente falar que ela só não tá mais só respondendo aquilo que a gente pergunta, né? Ela está começando a construir, a executar e até reorganizar a forma como a gente trabalha. Mas se criar já ficou fácil, né? O que continua difícil nessa nossa vida com a IA, né? E é isso muito que nós vamos trazer essas interações, essas conversas e essas provocações que a gente vai trazer hoje. E para isso eu recebo aqui meu grande amigo Luiz. Cara, show de bola. Obrigadão por ter vindo. Nada, de que novo, isso, cara. prazer. Luizão, só pra gente começar aqui, qual que é a principal mudança dessa nossa nova fase da inteligência artificial? Que ela já deixou de responder para começar a construir. Entendi. Eu acho que foi a passagem dessa fase de euforia de IA, né? Então, a gente começou ali com o ChatGPT, né? Um botzinho simples, qualquer um. Então, assim, o ChatGPT foi importante para democratizar o acesso à IA, que já existia, mas estava restrito a grandes empresas, enfim, a áreas mais técnicas. Então, o ChatGPT democratizou. As empresas também começaram a utilizar. Então, no início teve o boom de IA, né? Todo mundo queria usar, todo mundo queria fazer, mas como você comentou, é uma IA ainda passiva, é uma IA ainda que está muito no chatbot, de pergunta e receba uma resposta, desintegrada com processos, com fluxos das empresas. Ela não era uma IA realmente ativa, né? Então, passou de uma área, de um momento de mais passividade, que também tem a ver com o entendimento de como a IA se integraria no negócio. Agora a gente passou por uma fase ativa e aí veio a onda dos agentes. Me lembro que quando a gente falou, né, mais ou menos um ano atrás, quando a gente estava conversando, eu já tinha comentado que vinha essa era dos agentes, né? Como tudo é muito rápido, essa área dos agentes já foi, agora já existe, e a gente está vivendo um outro momento, que é o momento da execução, porque todo mundo entendeu a IA, apareceram os agentes, e por isso passividade para ação. Então, todo mundo quer uma IA mais autônoma, mais ativas. Então, uma série de ferramentas surgiram para democratizar e facilitar isso. Então, os agentes, eles tanto serviram na parte conceitual para colocar a IA dentro de ação, dentro de fluxos da empresa. Então, ela vai entrar em processo para automatizar e dar mais produtividade a tarefas repetitivas ou tarefas rotineiras que eu consigo facilmente entender qual o fluxo de processo e colocar a IA ali dentro para que facilite isso, com machine learning ou sem machine learning. Uhum. Então, eu não mais só automatizo, né? Porque eu poderia a automação já existia. A questão é que você põe com IA, você pode botar IA para tomar decisões que a automação não conseguia fazer. Perfeito. E como você tem a IA generativa, ela pode não só tomar uma decisão, como também começar a conversar. E aí você começa essa nova onda de IA conversando com IA. Então, antes você tinha soluções também, que eram stacks que você fazia, e depois você tinha uma automação e tinha outro fluxo. Agora, os agentes eles se conversam, e você tem realmente uma solução completamente agêntica. Então, você tem um agente conversando com outro agente, conversando com outro agente. Então, você tem uma orquestração de um fluxo, muitas vezes altamente complexo, todo sendo possível ser feito por IA. E o que é mais louco é que é muito mais fácil de colocar tudo isso para acontecer do que parece falando, né?
Geralmente é o contrário, falar é mais fácil do que fazer. Hoje o fazer está muito fácil, né? Para explicar Exato. a questão do agente, não sei o que, às vezes, pô, parece complicado, mas é muito fácil. Agora, onde é que está o problema nisso? Porque se tá fácil, tá todo mundo fazendo, né? Sim. E ganha-se muita velocidade com isso, onde é que está o problema? Pois é, e é uma facilidade que traz muitas vezes o desafio, né? Então, quando os agentes começaram a ser implementados, você tinha o desafio da integração. Então, eu vou integrar meu agente com um banco de dados, vou integrar meu agente com SAP, vou integrar meu agente com meu sistema de CRM. Alguém ia lá e fazia essa conexão via API. Então, uma questão mais técnica, precisava de um conhecimento técnico para fazer essa integração, ela era mais complexa. Aí começaram a surgir stacks, frameworks para facilitar isso. Então, talvez os mais conhecidos sejam N8N, Creo AI, enfim, surgiram stacks que você faz literalmente point and click. Sim. Então, você cria o seu fluxo e já tem para os principais, os conectores prontos para os principais bancos de dados, para as principais ferramentas de mercados. É literalmente point and click numa interface visual. Então, você pode automatizar teu fluxo ali e é como você falou, de uma forma muito simples. Aí, o que aconteceu? Acontece o que você falou. Você agora consegue botar rapidamente um MVP em pé. Por quê? É tudo muito fácil, point and click. Mas aí que tá. O MVP, ele muitas vezes não é um MVP produtivo. Você fez um MVP. Para botar em produção, você tem toda uma questão que tem que ser muito mais avaliada. Questão de segurança, né? Se isso for dentro de um sistema corporativo, você tem que tomar cuidado com os dados, que dados são sensíveis, né? Tem LGPD. Né? Então, assim, botar em produção e você ter a governança disso e saber onde vai entrar o famoso human in the loop, onde você vai ter o humano no meio para fazer a validação desse processo, é que se tornou o desafio. Porque numa IA agêntica, você faz essa operação ponta a ponta, sem botar o human in the loop, o humano para avaliar esse processo, você pode também ter grandes erros, né? Então você tem grandes acertos e grandes erros. Você automatiza rápido e falha muito rápido também, né? Então, a sua capacidade hoje de tolerância à falha e de conseguir fazer um processo estável, seguro, com governança, que se tornou o desafio. A implementação, ou fazer o protótipo, ter a ideia e conseguir implementar essa ideia e mostrar essa ideia funcionando, está muito fácil. Né? Essas stacks que eu comentei de N8N, Creo, agora com o Cloud, né? o Cloud Code. Né? Então, assim, você consegue agora... O N8N ainda era um stack, né? Em que você tinha uma ferramenta, ela é proprietária, Lovable, mesma coisa. Você cria rapidamente qualquer app, né? Dando as instruções, você não precisa saber codificar, você tem que saber o que você quer. E aí você vai colocar, ele vai fazer. Já está ultrapassado. Não, e muito rápido, cara. Um ano. 8 anos. A gente está falando em um ano. Em um ano apareceram os agentes, essa era dos agentes veio. Agora a gente está falando que essa era dos agentes já está numa segunda onda, em um ano. Né? A primeira onda foi a implementação dos agentes, ainda de uma questão um pouco mais complexa. Surgiram as ferramentas facilitadoras, como N8N, Lovable. Você cria o seu app rapidamente, de forma agêntica, integrada, já tudo integrado. E aí qualquer gap, governança, colocar de um sistema produtivo realmente rodando. Então as empresas elas estão exatamente em 2025, 2026 agora, partindo para a fase de execução. Sim. Para a fase de execução. Então antes tinha muita euforia, muitos projetos que começaram, não terminaram, não foram concluídos, não foi para o produtivo, porque... Todo mundo queria fazer, eu preciso de inteligência fez a mesma artificial. Coisa. E aí também tem a questão de custo, né? Então, comentei de governança, de segurança, mas tem também a questão de custo. Então, quando você faz uma solução dessa, uma stack dessa simples, o cara, de repente, vai começar com uma solução gratuita. É escalável? Talvez não seja. Se você vai implementar isso numa grande empresa, aquela stack bonitinha que você montou rodando liso, não funciona se você escala. Sim. Então, assim, para uma grande empresa, não sei se você falar dos grandes bancos, das fintechs, né? Enfim, de grandes empresas que geram grandes volumes, fluxos têm grandes volumes, a escala, ela é crítica. Então, as ferramentas, agora, elas nos ajudam a democratizar
a implementação de soluções agênticas. Certo. Né? Então, antes o ChatGPT veio e democratizou o conceito de IA, o uso de IA. Né? Então, todo mundo fala de IA. Né? Então, se você conversar com qualquer um, independente da classe social, essa pessoa provavelmente utilizou alguma solução de IA, nem que foi um ChatGPT para alguma coisa. Né? Sim. Quando você está em empresa, você tem a mesma coisa. Qualquer empresa, grande empresa, está usando IA para alguma coisa, nem que seja... Agora, todo mundo quer que você, dentro das empresas, use uma solução agêntica para melhorar a sua produtividade. Porque se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer. E aí você realmente vai ser substituído pela IA. Não porque a IA está tomando o lugar daquela posição, né? Daquela atividade, mas é porque aquela atividade, ela agora tem que ser uma atividade colaborativa com a IA no seu dia a dia. E os agentes, eles estão aí para isso, né? Sim. Mas já estão numa segunda onda, como eu comecei. Então, você vai ver todos os grandes sistemas de CRM, as empresas que vendem grandes sistemas de CRM ou de software as a service, tiveram grandes quedas nas ações delas nas bolsas. Porque tem uma galera Porque agora qualquer um pode criar um sistema. Você pode criar seu sistema de CRM. O seu sistema pode. Vai ser tão bom? Vai ser... Não, mas o cara cria. Mas você consegue fazer. Pergunta aqui pro povo aqui, como é que tá saindo o som dele ali? Tá bom. Mas Tá bom. segura, chegar um pouquinho mais perto. Por causa do microfone. Só por isso. Agora, eu acho que é muito legal toda essa democratização, né? E você até falou dos perigos, né, que a gente tem envolto nessa democratização, porque qualquer um vai lá e faz o MVP. Cara, o quanto isso hoje você vê, esse encantamento todo que a galera, todo mundo fazendo coisa em como é que você vê o perigo disso hoje para as pessoas, seja elas empreendendo, seja ela dentro das empresas? Porque pro pessoal, beleza, é mais fácil, mas quando você está fazendo isso para fora? Eu acho que é uma bolha, né? Assim como a gente teve lá no surgimento da internet, a bolha, né? Sim. Da web, você tem, obviamente, uma bolha de IA e dentro de IA você tem a bolha dos agentes de IA. Então, hoje em dia, como todo mundo, se você entrar, né, você deve receber isso aí no teu Instagram, se você vai entrar lá, vai ter um montão de gente vendendo cursinhos de agente de IA. Um monte. O cara vai falar, cara, você pode do zero, em uma semana, você vai fazer e você vai ganhar muito, cara. Se todo mundo vai ganhar muito provavelmente ninguém vai ganhar nada ou vai ganhar muito pouco. Porque ninguém vai ter uma ideia tão original assim. E nem é tão fácil. É fácil, o cara não, mais é muito ganhar, fácil. Não é tão mas assim, se todo mundo fizer um sistema de CRM, cara, assim, você começa a não ter o valor naquilo. E se realmente é tão fácil como eles vendem, e se todo mundo vai ganhar dinheiro com isso, é igual o cara que vende, né, apostas, né? Bet, né? O cara te vende uma estratégia para ganhar em bet. Sim. Né? Se todo mundo... Por que o cara vende? Se esse negócio dá dinheiro, por que ele tá vendendo e não fica ele mesmo milionário, né? Perfeito. E a mesma coisa de investimento, um montão de gente vendendo bot de investimento, que tu vai ficar milionário com bot. A gente está tendo a mesma coisa. Então, gerou uma oportunidade para pessoas venderem facilidade. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Um montão de gente fazendo solução lixo. Que é bonita, funciona, mas tem um montão de bug ali por trás, né? Então, você tem muitas soluções fracas, né? Então, você vai fazer um aplicativo que ele pode ser até bonitinho, funcional, mas vai ter um montão de bug. Vai ter um montão de bug. E aí, você vai pedir a IA para solucionar o próprio bug que ela fez. Então, assim, hoje em dia, que é o paradigma que a gente está, né? Na própria confecção do agente. Você tem duas formas de fazer isso. Você tem a forma tradicional, que é você criar lá o seu agente, você ter um framework, LangGraph, ou outro qualquer, você vai montar as conexões, vai criar as seguranças e tudo mais, e você tem agora o desenvolvimento por skills, né? Então, com o Cloud Code surgiu agora esse conceito, né, muito grande de skills. Então, você não precisa nem conhecer stack, você não precisa nem saber de framework, você vai ter uma skill que é o engenheiro de dados, você vai ter o engenheiro de testes, você vai ter o cara que é o project manager. Isso é uma skill. Então, o Cloud Code, o que ele faz? Você habilita essas skills, que na verdade a skill é uma habilidade completa, esse cara já sabe programar, esse cara já sabe fazer para você tudo que você codaria, né? E consegue inclusive testar
para Pra você você, a própria sim. função. Então, hoje em dia, você trabalha com skills. E a sua solução ela é criada através da iteração que você faz com a IA. Então, você vai criar uma solução agêntica, ponta a ponta, com essa iteração. E ele vai botar isso no ar. Aí, mais uma vez, o gap está onde? Em produtizar, em colocar isso em produção. Então, quando você está Perfeito. falando de uma solução, né, agêntica, em larga escala, com segurança, com governança, mais uma vez, isso não resolve. Esse rapidinho que você vai fazer, ele vai ter que ter, de qualquer forma, um ciclo depois. Sim, para voltar e colocar tudo. Exato. Pô, e aí entra naquilo que a gente estava conversando no off antes de tudo, né? É a grande diferença entre o especialista, o cara que sabe o que está fazendo, para a pessoa que está se arriscando naquilo lá. Exato, Né? exato. Porque o que é, mesmo agora facilitando, então, por exemplo, eu não preciso saber de design, eu sou muito fraco em design. Então, eu vou fazer uma solução, eu não sei fazer o design dessa solução. Cara, eu não sei fazer um negócio bonitinho, mas existe uma skill que um profissional, um especialista em design já montou, e esse cara, que na verdade é uma skill, ele vai saber fazer. Sim. E com certeza vai fazer muito melhor do que eu. Então eu trago essa skill para complementar o gap que eu já tinha no meu desenvolvimento. E assim você pode trazer. Então você tem agora uma outra profissional. Antigamente você tinha o engenheiro de prompt, né? Eles falavam de prompt engineering. Isso já passou. Não, é verdade. Isso já passou. Agora você tem um engenheiro de skills. Atrás, né? Então hoje em dia você tem um engenheiro de skills. Cara, isso é profissão de 1 ano atrás, mano. Engenheiro de prompt. Porque agora você não. Assim, ok, prompt engineering é interessante, mas por que você não tem mais o prompt? A solução, né? O Cloud Code está fazendo para você o que ele precisa da skill, que é alguém que já preparou. É como se alguém já tivesse feito esse prompt para você com o que você precisa para aquele fluxo. E isso pode vir por vertical. Então, você pode ter já todo um conjunto de uma solução pronta para fazer uma solução de CRM. Perfeito. E o grupo de skills que você tem, quero criar meu website, quero fazer um podcast, que a gente está falando, né? Sim. Então, tudo isso você pode já ter pronto na tua solução. Agora, mais uma vez, vai fazer rápido, vai fazer o deploy rápido. Talvez isso seja uma solução para botar em produção com muito custo, difícil de você controlar e ter governança, com uma série de furos de bug. Então, aí você vai ter que realmente ser um especialista, vai ter que saber como cobrir esses gaps, né? Porque aí aqui para mim, complica. porque aqui para mim abrem, cara, no mínimo 2 questões. A primeira é aquela, poxa, cara, eu não consigo fazer um design bonito de uma solução que eu estou criando. Beleza, hoje tem a inteligência artificial que pode me ajudar e fazer isso para mim. Mas será que ela faz a mesma qualidade, com a mesma governança, com as mesmas segurança, mais do que tudo, do que alguém que é especialista nisso? Não, Né? não vai fazer. E o que vai acontecer é, você pode trazer uma skill, né, de, sei lá, governança. Né? Você vai criar uma skill específica para fazer testes na sua solução e avaliar as falhas que ela tenha. Beleza, você vai botar lá essa skill e ele vai fazer isso para você. Mas ainda assim você está confiando em algo que alguém fez e que aquilo está perfeito, e pode não estar. E aí sim, aí é aquilo que a gente estava falando. Se você pega um cara que já trabalha na área de segurança, um cara que já conhece, e dá essa ferramenta, essas possibilidades para ele, então assim, é uma questão de escala. Não é que você consegue ter uma série de pessoas, assistentes Sim. digitais, trabalhando, porque é isso. A gente estava numa era há um ano e meio atrás, da IA como assistente. Agora não, agora você tem uma IA que ela literalmente ela está na execução, ela não é mais uma assistente, ela é uma pessoa, um agente que executa ações, ela partiu para ação, ela não fica só mais no passivo, ela está no ativo. Ainda assim, você tem a orquestração, Sim. a segurança, a governança, tudo isso ainda é um gap, então você ainda precisa de alguém. É aquela história, né? Todo mundo consegue fazer, mas com qualidade, real qualidade, é o é o diferencial. especialista, né? Exatamente. Então um montão de gente vendendo cursos aí, né, de IA, de agentes, de cloud code e da stack que seja. E você com isso vai conseguir ganhar muito dinheiro. Você vai fazer rapidamente uma solução, você vai vender projeto e talvez seja verdade quando você está falando, Sim. em uma escala menor, e aí você vai ter uma pessoa fazendo 10 mil.
E aí, qual que vai ser o diferencial? Vai ser preço? Não, não vai ser preço, entendeu? Porque também vai começar a acontecer isso. Muita gente, uma oferta de muita gente fazendo, e aí o diferencial vai novamente voltar para a qualidade, porque o cara vai vender um projeto, o projeto desse cara não vai ser legal, vai ter falha, vai voltar. Aí, mas quem é o cara que tem mais projetos bem-sucedidos? Aí vão começar a procurar esse sujeito, que sabe fazer isso de uma forma produtiva, com qualidade e que tenha referências no mercado. Perfeito. Então, por enquanto, a gente está agora numa segunda onda dos agentes, né? Da implementação com essas stacks fáceis de fazer, explodindo, muita gente ganhando dinheiro, principalmente quem vende os cursos, são quem mais ganha dinheiro. Sim. Né? Pouca gente sendo bem-sucedido. Os que são bem-sucedidos são exatamente quem vai por esse lado. O cara que vem, cara, mas tem um gap aqui. Como é que eu cubro esse gap? Ele pode cobrir realmente esse gap ainda com IA, né? Sim. Mas ele também pode cobrir esse gap com mais pessoas, né, que sejam assessorando ele de forma direta ou indireta. A IA, ela dá velocidade pro cara que entende, né, que sabe fazer, mas ela não vai conseguir realmente substituir todo o cara. E agora, o outro ponto que me vem a pergunta que eu lembrei de um papo que eu tive com o Gui Dantas aqui, que ele falou assim, pô, já existe uma aposta entre os gigantes da inteligência artificial, né, no mundo, né, e estamos falando cara, eles estão falando dos caras top da Anthropic, da Google, da Microsoft como um todo, né, que eles estão pensando assim, quando que vai ter o primeiro unicórnio, que é uma empresa de uma pessoa só. Sim, sim. Né? E aí, sentido. Cara, quando eu vi o Cláudio, eu falei, cara, será que é ele que vai permitir isso? É uma coisa utópica, em algum momento pode ser que esse cara exista, mas esse cara talvez já exista no sentido de, não sei se você acompanhou, mas a Meta, qual que foi a estratégia da Meta em algum momento? Ela começou a fazer oferta hostil para empresas que eram proeminentes na área de EA, e principalmente para profissionais. Então, ela literalmente pagou $100 milhões para trazer os cérebros de IA para dentro da própria Meta. Se você for ver $100 milhões, a gente está falando já de quase R$1 bilhão, né? Cara, aí então, é verdade. Então, assim, para uma pessoa. Então, assim, não é... Tudo bem, não é uma pessoa, uma empresa criada por uma pessoa e tal. Sim. Mas, assim, esses unicórnios hoje são esses cérebros que fazem essas coisas. E uma coisa que é importante, que aí você citou esses grandes, né? Aonde que está o jogo, agora pensando para o futuro, né? Do para onde vai e que vai ser o que vai mudar esse tabuleiro aí de quem vai ser bem-sucedido, quem vai vencer, quem vai perder. Agora a gente está indo para uma IA, né? Que ela é agêntica, mas é entender como eu me defendo também dessa IA, né? Então, surgiu, acho que essa semana já uma iniciativa, exatamente com esses caras que você falou, acho que se chama Glasswing. Ela é capitaneada pela Anthropic. A Anthropic tem um modelo que acho que chama Cloud Mythos, não sei exatamente o nome, mas que assim, é o modelo mais top que existe no mercado. Tanto que ela não difunde, você não pode comprar esse modelo, ela é de uso exclusivo da Anthropic. Para que ela, e aí foi criado um consórcio, esse Glasswing é um consórcio, que tem exatamente esses, Google, Microsoft, enfim, Anthropic mesmo que está liderando. Só quem não entrou, acho que foi a OpenAI. Para fazer o quê? Para usar esse modelo para começar a proativamente explorar nos principais sistemas open source vulnerabilidades. Sistemas que já estão aí constituídos há muito tempo, começar a explorar vulnerabilidades. Então, assim, é algo proativo. Tá, né? Bom, mas isso só nos open source? Sim, inicialmente o projeto prevê isso, que é o que ele está fazendo. Mas, assim, esse projeto é para qualquer coisa. Hoje isso já é feito, né? Então as empresas já estão usando IA para fazer, para dentro delas, explorar isso. Só que isso é um modelo muito mais avançado, num nível muito mais alto. Vou explorar... Inicialmente, obviamente, tudo é criado com fins, né? Digamos assim, pacíficos, com fins pensando no lado bom, mas no final das contas eles estão se antecipando para algo que provavelmente pode ser usado lá na frente, se já não está sendo usado, né? Para fins militares ou outros fins não tão com boas intenções. Que é explorar essas vulnerabilidades para poder aí você proativamente atuar e resolver essas vulnerabilidades. Mas uma vez que você entenda as vulnerabilidades de um sistema, obviamente você pode fazer o quê?
atacar esses sistemas. Sim, claro. Então esse que é o game changer, que todo mundo tá lutando agora, que é você conseguir ter o modelo mais avançado para conseguir explorar e você proativamente se defender de um ataque que eventualmente você possa ter no futuro. Perfeito. Porque esse ataque vai acontecer, né? Vai, isso é fato. Isso vai acontecer. Isso sempre, qualquer evolução de Então, tecnologia, então todos já o estão ser sendo, humano usa. então eles já estão se antecipando para tentar ser os mocinhos dessa história, né? Porque daqui a pouco já aparece o vilão, se é Sim. que ele já não existe. Então assim, é o game changer, que é como a gente falou daquela IA que ainda não existe, mas que talvez brevemente exista, que é a IA que realmente raciocina, que tem alguma consciência, que é a tal da IA generalizada, né? Genérica. A Anthropic falou recentemente que ela tinha chego nisso, mas ela falou, cara, ninguém está preparado para isso. Ninguém nós nem sabe. vamos andar. Oficialmente ainda não tem, nenhuma tem. Que ela falou isso, uns dias antes, o japonesinho lá, dono da NVIDIA lá, nem sei se ele é japonês, meu Deus do céu, mano. Estou eu falando bobagem aqui, os caras não gostam. Mas ele falou que já tinha um shape para isso, né? Mas ainda está numa fase ainda muito embrionária nesse ponto, assim como computação quântica, né? Esses novos... Porque é uma IA que é assim, qual que é o paradigma que a gente tem que IA? Você tem que fazer um modelo, esse modelo, por exemplo, que eu citei, que explora a vulnerabilidade, ele trabalha com trilhões de tokens. Trilhões de tokens. Mas ele precisa dos tokens. Essa IA que a gente está falando, ela não precisa de tokens, porque ela aprende sozinha. Então ela não precisaria desses trilhões de tokens. Porque ela tem a capacidade de, como tem um ser humano, de aprender. Então ela vai criando... E como ela é uma IA, ela vai poder aprender muito mais rápido, mas de uma forma intuitiva, de uma forma como a gente aprende, né? Não é porque a LLM, no final das contas, ela está descobrindo o mais provável, né? A próxima palavra mais provável. Então, assim, ainda é um conjunto de probabilidades. Perfeito. Ela ainda erra e ela vai ainda se baseando nesses tokens. Como ela tem trilhões de tokens, bilhões de tokens, então ela é capaz de prever, a partir do momento que você faz uma pergunta, o que seria essa resposta mais provável, né? E ela tem um conhecimento muito grande. Mas ela ainda não tem consciência, ela ainda não tem inteligência de aprender sozinha. Você não bota o modelo e deixa ele. Sim. Não. Ela não... ela sempre precisa de informação. Cara, eu escutei um Zé na internet já tem um tempinho que ele tava falando assim, poxa, agora ele leu alguma coisa com a inteligência artificial, aprender... Cara, como é que é o nome? De algo semelhante que a gente aprendeu na estatística, quando a gente não tem uma base de dados grande o suficiente, que a gente regera para dar volume, como é que é? Você faz o tal do bootstrap, né? Isso, obrigado. Nossa, tinha me fugido a palavra. E aí ele pegou e leu uma coisa parecida com isso, que a IA estava fazendo isso e que agora era o fim do mundo, porque a IA estava aprendendo sozinha, criando coisa para frente. Não, ela está se retroalimentando, né? Que é matematicamente... Que é o overtraining, né? Porque se você está num mundo e que tudo é gerado de IA, você acaba gerando um problema, né? Que você tem conteúdo gerado por IA, conteúdo consumido por IA, e você não gera nada novo, conceitualmente. Né? Então você estaria esgotando a criatividade. Então, assim, não existe isso, né? Mas sim, se você começar a basear soluções apenas em IA, apenas soluções agênticas, como você está falando, a gente conversando com a gente, chega num momento em que você tem conteúdo sendo gerado por IA, conteúdo sendo consumido por IA e a coisa não muda. Você só simplesmente está vendo a mesma coisa escrita de formas diferentes, sem que é um pouco nada essencialmente original. Aquela rede social da inteligência artificial. Cloudbot. Isso, é isso. São IAs. Cloud, sim, essencialmente é isso. Porque o agente falando com a gente, eles funcionam. Para uma série de soluções, ela funciona bem. Principalmente tarefas rotineiras e tudo mais. É que nem você estava falando, quando a gente vai ter o primeiro unicórnio de uma pessoa só? Em teoria, talvez nunca, porque você, antes de surgir essa IA com consciência, porque imagina como você estava falando uma solução para cobrança para crédito. Você vai deixar a decidir um crédito de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões.
você vai ter minimamente alguém, nem que seja para apertar um botão e falar, ok. Ok, claro, sem sombra de dúvida. Entendeu? Nem que seja alguém para você culpar, poder prender, poder... Porque assim, como você prende uma IA? Não existe, cara. É um erro. Sim. E você sabe que ela alucina. Todas as IAs alucinam. Pode ser que alucine em 0,0001. Só que alucinar 0,001 pode significar, para algumas soluções, literalmente vida ou morte. Sim. Não Ué, é? se um avião cair com essa probabilidade, cara, é muito acidente de avião por ano. Na medicina, você imagina na medicina, você vai deixar uma IA, uma solução de IA para medicina fazer uma operação 100% remota e sem nenhum humano envolvido nisso? Não. Claro. Não só por questões éticas, mas é porque você tem muita questão aí, além da parte ética envolvida, que não faz sentido, entendeu? Sim. Você vai ter minimamente alguém supervisionando, entendendo se está tudo ok. Caiu a luz, acabou a luz. Como é E que aí? você faz? Como é que faz? Parou a cirurgia? Não, tenho. Eu vou pegar um gancho aqui de grandes empresários que eu sempre escuto falar, né? E eles falam assim, cara, a sua empresa tem que estar preparada para as diversidades. Se o WhatsApp caiu amanhã, você vende como? Sim. Né? As soluções de contingência, né? Exato, mas você sempre tem que ter contingência. E a pra contingência, ela não pode ser a própria IA, né? tudo. Exato. Assim, se você tiver uma contingência, você até tem, e existem muitas soluções para isso, né? Que era o que a gente está falando do cara que faz rapidinho. O cara que faz rapidinho no framework, ele está pensando numa solução ideal. Quando ele vai fazer a contingência, ele começa a entrar nesse tipo, pô, mas e se o meu modelo que eu fiz com OpenAI falhar? Pô, então você tem que ter uma contingência que use Gemini. Ah, então você tem que ter uma outra contingência que use Claude. Então, assim, você tem que pensar também na sua solução que ela é agêntica, mas ela não necessariamente ela vai ser dependente, porque é outro problema. Você cria um framework, você fica preso ao framework. Então, para a empresa, principalmente empresas grandes, isso é um problema. Que você faz uma solução dessa, que não, uma solução de um cara só, né? Vamos partir desse conceito. Se esse cara, depois que criou esse framework, essa solução, ele quer mudar, é muito difícil. Você fica refém. Por isso que quando você vai fazer uma solução desse tipo, você ou tem uma parceria estratégica, que aí você chama o cara para o risco junto com você, da solução dele, né? Porque ele acaba... Você, quando faz uma solução dessa, agêntica, ponta a ponta, de workflow, principalmente workflows estratégicos, você acaba vendendo também parte dessa workflow para o teu parceiro. Você fica dependente do teu parceiro nesse workflow, nessa solução que você fez. E aí, se ele realmente é um parceiro, ele tem que ser parceiro realmente estratégico. Porque se dá algum problema, como é que você faz? Se o cara fala, não, cara, eu não topo mais, ou não vou fazer mais. Ah, não, agora é o dobro do valor. Como é que você vai negociar? Se o cara desligar, como é que você vai operar? Sim, exato. Então, é o que você falou, tem muitas questões nesse ponto. Você compra uma solução que o carinha te vendeu, ele fez a solução sozinha e esse cara morre. Quem vai fazer a manutenção? Eu posso dizer que vou buscar o gancho aqui lá da frente que a gente falou. Se prototipar tá fácil. Se tem um MVP hoje também tá fácil. Essa é a parte que continua difícil, que é a gente controlar o pós a implantação? Sim, isso ainda é uma fase crítica. Então, assim, acelerou muitos projetos, né? Então, muitos projetos que antes, provavelmente você demoraria um ano, né, para implementar, enfim, mas você, hoje, com todo esse paramental que a gente tem hoje de IA, faz muito mais rápido. Mas aí, mais uma vez, você tem outra barreira, agora eu estou falando mais de grandes empresas, que é como você vai fazer isso. Eu topo, fiz um MVP, consegui... fazer o MVP que antes eu demoraria 3 meses em 1 semana. Perfeito. Vamos botar o MVP em ação. Também não é só uma questão de integração de sistemas, é uma questão de reengenharia de áreas, de departamentos. Então, você tem que moldar também a sua empresa para que ela funcione de forma agêntica. Exatamente, porque senão um anda e o outro não vai deixar o resto andar, cara. né? Não, mas aí esse fluxo de trabalho que o cara está operacionalizando, são 3 áreas envolvidas. E então, agora? Como é que você faz? Você não cria como é que fala? Você cria abismos dentro da empresa, e né? a empresa ela tem que se rever, então tem que se reinventar, né? Então muitas empresas estão também nessa nova onda, né? Como a IA ela veio quebrando os paradigmas e bateu na porta, né? E botou o pé na porta e abriu.
Agora as empresas também estão nessa correria. Sim. Então, assim, não é uma questão de uma demissão em massa, porque agora eu consigo fazer com muito menos pessoas. É uma questão de uma reengenharia. E aí entra a questão crítica. As pessoas que não se adaptarem a esse novo ambiente e reinventadas e reinventando o que elas estão fazendo com IA, aí sim elas vão sair. Mas as coisas mudam, entendeu? Então, em vez do foco estar naquela tarefa repetitiva que a pessoa fazia, não existe mais, isso agora é IA, mas ainda precisa de pessoas pensando em como fazer melhor, em como oferecer produtos melhor para o seu cliente, que a gente estava falando da customização em massa, né? Isso. Então, beleza, vou fazer agora, eu consigo fazer uma customização em massa, eu consigo realmente oferecer um produto único para cada consumidor. Cliente. Não importa que eu tenha 1 milhão, não importa que eu tenha 10 milhões, eu consigo fazer. Antes era impossível. Como é que você controla 10 mil campanhas? Exato. E aí entra uma coisa que eu acho que o ser humano faz toda a diferença. Quando ele está na IA ou vendendo um produto. Porque geralmente o consumidor ele não sabe o que ele precisa. Ele tem uma dor. Sim. Mas ele não sabe exatamente o que ele precisa. Cara, é exatamente o ser humano que vai conversar e vai tentar entender com ele qual que é a dor que ele tem para resolver melhor. A IA vem como apoio. Sim. Mas se você colocar esse cliente que tem a dor aqui para conversar com a IA aqui, ele não vai chegar nunca no que ele precisa. Exato. Ele vai chegar em algo que vai talvez resolva a dor dele, mas não vai resolver da melhor forma possível. Exato. E aí, qual que é o outro grande desafio em cima disso que a gente estava comentando? De, é muito fácil fazer MVP, talvez até botar em produção agora também, você vai fazer isso muito mais rapidamente. É o conhecimento também que você tem envolvido nesse processo. Então, as empresas elas estão começando a ver que, ao invés de ficar dependente de stacks e de framework, elas conseguem fazer agora esses desenvolvimentos dentro de casa e guardar a memória de tudo isso também dentro de casa. Porque qual que é um problema também que existem muitas stacks dessa, né? Você faz a solução e ela não tem uma memória muito persistente. Uhum. Então o cara comete um erro e aí ele ele perdeu o histórico do que ele fez e ele vai consertar esse erro. Você vai construir o segundo erro. E aí assim vai. Então ter a persistência de memória também é uma coisa importante. E você criar a própria solução dentro de casa para você não ficar dependente, como eu falei, desses fornecedores e desse conhecimento. Então, hoje em dia, antigamente não era possível você fazer uma solução de IA e ter o seu modelo de IA, da sua empresa, com o seu conhecimento de negócio. Porque o que está dentro de um modelo cloud, né, ou de qualquer outro, é um conhecimento que é público. Você quer abastecer com sua base de conhecimento. Só que, assim, a sua base de conhecimento, ela também é evolutiva. E tem que se retroalimentar. E a sua solução também tem que ser. Então, você tem agora soluções muito mais adaptativas em escala. Que era muito mais difícil. Por questões de recurso, por questões de infraestrutura. Está mais fácil fazer isso agora. Mas, mais uma vez, a equipe é a mesma? Não, não é. O gap não está mais na falta de desenvolvedores. Antigamente... Se você for há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você tinha um gap no mercado de desenvolvedores. Você precisava desenvolver soluções, botar em produção, mas não tinha desenvolvedor. Você ficava maluco, você não tinha gente todo mundo maluco especializada naquela tecnologia para você implementar. Agora você tem. Agora o código em si, a tecnologia, não é mais... Onde está a barreira? Aí agora vai mudando. Então, é um ambiente diferente, reinventado. Quando você falou aqui da falta de memória, da inteligência e tal, você está se referindo ao tempo... Vamos lá, só um pouquinho para colocar as coisas aqui, até para quem não sabe. Quando a gente está falando de agente, né, você especifica para ele o tempo de trocas que você está tendo para ele guardar ali na memória, certo? Sim, sim. Né? E quanto mais tempo você pedir para ele guardar, mais você vai gastar. Tem um monte de coisas ali. O próprio ChatGPT também ele não é tão bom assim de memória. Ele tem uma memória maior, mas colocar. É isso que você estava falando? Sim, são as duas coisas. Porque essas soluções aí, né, que os influencers vendem, que é fácil de fazer e tal, ela também tem esses gaps. O cara faz, aí ele vê que tem um problema, ele vai consertar. Qual que é o problema que você tem hoje com as skills, né? Você não tem muita persistência. Então, quando você precisa fazer algo
parecido, similar ou consertar problemas, você tem que explicar tudo de novo que você já tinha explicado antes. Porque hoje você não tem uma forma simples de fazer essa persistência de memória. Exato. Então já estão surgindo skills e metodologias para cobrir esse gap. E aí começa a surgir uma coisa mais complexa que entra no que você falou. Tá, mas se eu ponho uma persistência de memória, eu consumo mais tokens. E aí eu tenho uma questão de custo envolvido. O quanto de memória eu vou botar para também facilitar a minha governança, a minha gestão e ao mesmo tempo conseguir escalar sem escalar meu custo. Sim. Começa a ficar problemas mais complexos. Então, é esse o ambiente complexo que a gente tem hoje em dia, né? Quanto mais complexo, mais refém você fica disso. Exato. Então, assim, facilitou por um lado, tá mais simples, qualquer um consegue entender. Daqui a pouco as pessoas vão fazer agentes como a gente interage hoje em dia com bots. Sim, sim. Mas, assim, você começa... Uma coisa é o seu uso para o teu dia a dia, pessoal. Sim. Né? Outra coisa é o uso para a empresa. Então, que vai escalando. Sua empresa é pequena, sua empresa é média, sua empresa é grande, aí o nível de desafio também aumenta. Né? Então, assim, ainda assim você vai ter equipes muito menores, ainda assim você vai ter mais produtividade, todos esses benefícios que aí atrás. E aí você começa a fazer um shift, e aí sim, talvez, para você explorar o que realmente é esse conhecimento original e o que é essas pessoas que realmente são os criativos da sua empresa em qualquer área que seja, né? Sim. Que estão realmente trazendo algo novo. Não é uma pessoa que simplesmente consegue fazer a questão repetitiva rápido. Ela consegue trazer inovação, que é o lance que a gente está falando da reinvenção. Perfeito. Então agora, tanto as pessoas quanto as próprias empresas, elas têm que se reinventar. Grandes empresas, a própria empresa que eu trabalho, a Accenture, mas assim, outras empresas estão vivendo esse próprio momento de se reinventarem, de mudarem completamente suas estruturas. Porque a estrutura que as empresas, principalmente as maiores empresas, têm hoje, elas não suportam o desafio de conseguir botar a inteligência artificial para trabalhar de uma forma agêntica, de uma forma proativa, realmente de uma forma efetiva, entendeu? Você ainda tem muitos gaps. Porque volta naquilo que a gente estava falando. No mínimo, você vai ter uma área rodando muito rápido, mas toda hora que ela precisar mexer com as outras áreas... Eventualmente pode ter gargalo. Vai ter gargalo pra caramba, mas muito gargalo. Sim. E aí você tem uma questão hoje crítica em muitas empresas, que é, principalmente empresas muito grandes, várias áreas com mesmas iniciativas de IA, iniciativas de IA muito semelhantes. Sim. Né? Nossa, isso direto. Eu já vejo isso. Eu já vejo isso. E tem uma coisa que é importante. Assim, todas essas mudanças, não importa se é uma empresa grande, média ou pequena. Cara, é demorado para fazer todas essas mudanças. Sim, né? porque vai de cima para baixo. Você pode botar um head de AI. Você Sim. pode criar. Algumas empresas já criaram esse Exato. head de AI. Né? Ele é diferente do diretor de tecnologia ou do CIO. Né? Ele é diferente. Sim. É uma cadeira diferente. Assim, ele pode concentrar ou não isso, mas teoricamente é uma pessoa ou é uma área que vai centralizar, ou pelo menos tentar centralizar todas essas iniciativas para que veja essas sinergias. Isso. Porque hoje, principalmente em empresas muito grandes, cara, você vai ter. E ele vai ver muito processo, né, cara? Exato, assim, exato. E aí entra no ponto processo. que eu falei. Aí vai chegar um momento que você vai falar, como já aconteceu antes, né? Pô, então talvez não faça sentido ter o head de tecnologia de AI, porque AI é uma coisa... Todo mundo tem que saber AI, entendeu? Todo mundo tem que saber AI. Desde o cara lá que é o estagiário, até o CIO, até o board tem que saber o que é AI. E aí se torna uma coisa... Não faz sentido você ter o head de AI. Porque todo mundo tem que estar trabalhando em conjunto para isso. Só que de qualquer forma, quem vai centralizar, né, todas essas iniciativas e verticalizar e fazer... Então, assim, as empresas elas têm que ser... todo mundo está experimentando ainda para entender qual é a melhor forma de fazer isso, entendeu? Empresas intensivas em tecnologias, elas já aceleraram isso. Tá bom. Então, elas já estão aceleradas nisso. Mas outras empresas que talvez isso não seja tão claro, na indústria, por exemplo, de transformação, indústria tradicionais, indústria automobilística, um exemplo só. Também vai ter que precisar fazer a mesma coisa. Isso independe do setor que você atua, entendeu? Mas óbvio que está começando antes nas indústrias de alta tecnologia, mas isso vai escalar para tudo. E como acompanhar a evolução da inteligência artificial? Vou pegar, há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, estava vindo o ChatGPT. Há 1 ano e pouco atrás, o N8N
tá? Para mim são as grandes diferenças. Hoje você tem o Cloud Code. Cara, como é que consegue? Porque o cara começou a fazer isso, vai no N8N há 8 meses atrás, e ainda tá nesse cara ainda. E como é que faz para acompanhar essa evolução toda? É uma questão do ser humano, né? Você tem que ter a habilidade de se adaptar. E cada vez mais, uma coisa que a gente já falava no passado, principalmente, isso era requerido de algumas funções quando você contratava, que é o tal da soft skill, né? Capacidade de adaptação. Então, Perfeito. Você tem a hard skill, que é as capacidades técnicas, dentro do core, do que aquela empresa tem que... daquela pessoa tem que saber para atuar, né? Na role lá, enfim, no cargo que ela tem que ocupar, na área que ela atua. E você tem soft skill que independe. Esse é relacionamento, né? É como essa pessoa consegue lidar exatamente com a transformação, com tudo que está acontecendo, se adaptar. Hoje isso é muito mais, cada vez mais ser muito mais importante do que a capacidade, às vezes, técnica. Dado que a capacidade técnica, eventualmente, esse gap pode ser coberto com inteligência artificial, com outros tipos de tecnologia. Então, se tornou cada vez mais importante. E aí, qual que é o gap? É lá na formação. Então, esse shift que eu comentei que as empresas estão fazendo para se redesenhar os seus processos, as suas áreas, a forma como ela atua, isso vai ter que lá atrás cair na educação. Porque é o que ainda está atrasado. A gente continua ainda tendo a sala de aula, o livro, o quadro negro, né? Cara! É estruturante isso, né? E não só na escola, cara, na faculdade. Sim, a educação como um todo. Eu tava... Todos os níveis. Há um ano atrás eu tava um trabalho dentro de uma empresa, né? E aí o diretor tinha marcado a reunião lá, né? Para dar o ator, o diretor voltou assim, cara, ele tava ao mesmo tempo pé da vida e ao mesmo tempo dando risada. E eu falei, cara, e aí, que foi, Claudio? Ele falou, não, cara, acabamos de contratar 2 analistas júnior aqui. Eu falei, tá, e aí, qual que é o problema? Cara, eles não sabem ligar o computador. Eu falei, como assim? Eles se formaram na faculdade e, cara, eles não sabem ligar o computador, o notebook. Como é que eles se formaram? Como é que é o negócio? Então, é isso que é a minha parte que eu tô querendo saber, porque eles passaram na faculdade, mas aí conversando um pouco assim, cara, foi usando o computador. Primeiro que já tava tudo ligado, o cara não precisava saber ligar o computador. Fazia muita coisa no celular. E aí, só que assim, os caras são tão mal preparados pro básico, que é ligar um notebook, que os caras não sabiam. Eles sabem fazer algumas coisas... E que tudo bem, né? Para colocar mais algumas coisas básicas estão faltando. E se tá faltando isso dentro da faculdade, cara, imagina esse ponto que você tá querendo chegar com inteligência artificial, com não sei o quê. Sim, é adaptar a mudança, porque agora a gente está falando de inteligência artificial, mas já tiveram outras ondas, né? Que a gente teve que se adaptar. Então, assim, a cada momento você tem que se adaptar, né? Então, assim, a gente está vivendo agora um momento crucial de energia, né? Então, a gente está tendo energias renováveis e não renováveis, tem a questão da guerra. Não sei se no mundo daqui a 10, 20 anos atrás, a gente vai ter outros paradigmas, entendeu? Que você vai ter que se adaptar na tua casa. Você não vai poder usar tanta água, não vai estar tão disponível, entendeu? Sim. Você vai ter que realmente se adaptar, ter uma vida mais sustentável, porque o planeta já não está mais suportando. Então, ninguém se preocupa tanto, porque hoje você tem fartura. Mas quando a gasolina tiver R$10, entendeu? Cara, tu vai ter que aprender o dado. Você vai ter que realmente começar a usar mais o transporte coletivo, você vai ter que talvez andar mais de bicicleta, você vai ter que realmente pensar em coisas que hoje não são talvez sua prioridade. Sim. Entendeu? Vou morar perto do trabalho, vou trabalhar mais remotamente. As empresas também, né? Vão ter que se adaptar bastante. Esse é um ponto que eu até penso assim, cara, pior do que perder emprego para inteligência artificial é perder emprego porque não se adaptou à inteligência artificial. Exatamente. Você não tem que se preocupar, né, por antecipação com isso. Né? Se você perder emprego para a inteligência artificial, beleza. Você, na minha opinião, né, pelo menos. Cara, beleza, você vai conseguir outro emprego. Agora, se você perdeu o emprego porque você não se adaptou à inteligência artificial, cara, a chance de você conseguir um segundo é bem complicado. Exato. E aí começa a surgir o gap, né? Assim, é óbvio que é uma visão futurista, mas aí vai entrar no papo de que você não
Você, tudo bem, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada, mas você vai ser feliz porque eu vou te dar uma renda básica. É o princípio da renda básica universal. Certo. Se você chegar um dia que a inteligência artificial consegue fazer tudo, então você não vai ter mais emprego. Mas como é que você vai ganhar dinheiro? Não, todo mundo vai ter uma renda básica universal. Então, e aí, como é que você se faz para se sentir importante? Não, então. Mas aí a gente começa a entrar num ponto que já chega a quase ser uma utopia, né? Não, e aí de é uma total... sociedade distópica, que é o que a gente vê no cinema. Aí você vai ver Black Mirror, né? A gente vai começar a falar em cenários de Black Mirror. Exato. Mas assim, ninguém sabe. Eu tenho um princípio que não adianta você sofrer por antecipação. Perfeito. Você tem que estar preparado, adaptado, e entram questões que hoje em dia também estão muito em voga, né? Você tem que ser uma pessoa resiliente, antifrágil, que é outra coisa bonitinha também de falar. Mas que assim, mas é fato, porque assim, você tem que se adaptar. O problema não é que você vá cair, né? O problema é como você vai se levantar. A cada queda, você tem que saber se levantar. E cada rasteira que vão te dar pode ser diferente. Então você também tem que saber por onde vem a rasteira. Então assim, é isso, cara. Você vai ter que adaptar. Aí você estava comentando para onde vai. Mais uma vez, voltando ao ponto que foi o início que você perguntou, para onde vai a inteligência artificial? Hoje a gente está falando muito ainda digital, né? A gente está no mundo digital. Sim. Mas agora a gente está indo para a questão física. Então você vai ver que o Elon Musk já tem lá desenvolvido os robôs deles humanoides. A gente não tem ainda... Cara, tem muita coisa legal nessa área. E em escala, né, essa inteligência artificial física na sua casa. Sim. Você tem o seu robozinho que limpa lá o teu chão. Né? Mas você não tem ainda um assistente humanoide fazendo as coisas. Cara, isso está vindo muito rápido. Carro autônomo. Você ainda não tem um carro realmente autônomo que você vai sentar. Você tem lá na China, em Shenzhen, em algumas, né? Talvez lá no Vale do Silício, mas você não tem isso ainda em escala. Sim. Talvez em 10, 20 anos a gente vai ter. Então, para onde a inteligência artificial vai no futuro, é essa inteligência artificial que vai para tua casa de forma física. Não é mais digital apenas. Esse é o futuro. Mas aí a gente não está falando de 1 ano, 2 anos. A gente está falando talvez de um horizonte de tempo maior. Né? 5 anos, porque aí tem questões econômicas. Quanto custa um robô desse? Sim. Né? Quando eu falo assim, cara, pra galera, se adaptar a IA não é saber programar, eu quero fazer um agente, não, é saber usá-la no dia a dia do trabalho, né, do dia a dia ali da coisa. Cara, usa ela como sua assistente, né, como estagiária, sei lá, aprende a fazer isso, o que ela pode agregar mais de valor para você, senão, cara, apertar botão, sim, já era. Exatamente. E por enquanto a gente está falando muito disso que eu comentei. Como a IA vai substituir a força de trabalho pensando na IA digital. Mas quando ela for para a questão física, aí ela vai começar a tirar emprego, inclusive de coisa de uma diarista, né? Vai começar a tirar emprego de hoje, de funções que exigem um trabalho manual mesmo, né? Sim. Que ainda tem funções. Claro, e ainda vai ter um monte disso então, aí, pelo menos. É a gente realmente se hibridizando, né? Aí já é um cenário de Blade Runner, né? Que é realmente você ter isso de uma forma aparente dentro da sua casa, não só no meio digital. Você vai sair do digital e vai vir para o meio físico, né? Perfeito. Hoje, a gente está vivendo uma real transformação estrutural ou é só sequências de ferramentas? Não, acho que são as duas coisas. Eu acho que está, sim, havendo uma questão estrutural. Por exemplo, isso que eu comentei das empresas terem que rever os seus conceitos e fazer uma reengenharia novamente, né, dos seus departamentos, da forma que ela trabalha, reinventando e pensando se até o produto que ela oferece faz sentido da forma que ela oferece, dado o surgimento da inteligência artificial. Por exemplo, como as empresas que oferecem serviço as a service vão se reinventar, né, para poder, dado que qualquer um pode fazer agora o seu software, né? Então, assim, como elas vão se reinventar? Não sei, mas elas vão ter que pensar. Então, assim, tem coisas que, obviamente, vão ser substituídas mais rapidamente, tem coisas que vão se transformar e tem coisas novas que a gente nem sabe, né? Coisas novas que a gente nem sabe. Quando surgiu a internet, quando surgiu esse advento dessas tecnologias que a gente está comentando, apareceu um montão de coisas que a gente nem sabia, né? Sim. Né? Então, assim, quando surgiu os smartphones, a gente não tinha aplicativo. A gente não sabia o que ia ser os aplicativos. A gente tinha a internet. E as coisas funcionavam muito pela web.
E no início que a web apareceu, ela nem era tão rápida, ela era discada. Nem era tão produtivo. Começou a vir banda larga, todo mundo começou a ter internet, aí ela migrou pro teu telefone, né? Então agora a gente é dependente desse smartphone. E quando Muito. não depender mais? E quando o chip estiver no teu corpo? Você vai precisar de smartphone? Cara, nem Entendeu? me pergunta, bicho. Você não Quando sabe como você eu não gosto disso. descasse, ou assim, ou você pensou Você descor- só vai pensar, né? Entendeu? Então, assim, e são Não, aí tecnologias... finalmente eu vou lembrar do telefone das pessoas, porque hoje eu já Exato, não cara. sei, cara. Eu sou da minha esposa e acabou, mais nenhum. E já existe, né, cara? Neuralink do Elon Musk é isso, né? É, ele é o É mais... como é que fala? É o mais visível, mas tem muitas outras exato. no sentido. Então, assim, quem não enxerga vai poder enxergar, né? Porque você vai começar Puta, a cara, poder- já você tem faz esse tipo de óculos, coisa, assim. né? Ainda não tá em escala, tá em... mas eu já vi duas empresas completamente diferentes fazendo exatamente isso. Não. Um óculos que faz o cara enxergar. Hein, Que é cara. outra tendência Surreal. também da inteligência artificial, ela se hibridizar, né? Ela tá literalmente no seu corpo. Né? Ela não vai estar só numa plataforma de um device, ela vai estar em você. Isso. Né? Então, você vai interagir com a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer Sim. essa comunicação, né, enfim, desses dispositivos que vão estar com você, contigo. Você vai conversar com ela vai estar com você. Né? E aí entram, mais uma vez, dilemas éticos, dilemas, né, enfim, você vai ter uma série de questões novas que vão aparecer. Cara, ó, eu vou até guardar essa para ser a última pergunta. Que eu vou trazer esse ponto aí. Calma, eu vou deixar essa para a última pergunta. Hoje, seja para quem tá morrendo de medo ou quem tá fascinado com a inteligência artificial, o mundo que a gente vê hoje, qual que é o seu melhor conselho para essas pessoas? A primeira coisa é a barreira do medo, né? Você quebrar essa barreira do medo. Então você não precisa ser um expert, você não precisa querer ou ter ansiedade de se tornar um especialista num curto intervalo de tempo ou usando coisas muito sofisticadas. Você começa pelo basic mesmo, né? Interage com o teu chatbot, começa a entender como ele pode facilitar de alguma forma o seu dia a dia, né? Tu está cozinhando, pede a receita, começa a interagir, ver coisas melhores. Eu quero agora fazer uma receita sem açúcar, né? Low carb. Ou, enfim, não sei. Pô, Começa a interagir. Começa a ver baita como ideia. pode, né? Começa a ver realmente como aquilo pode ter uma aplicação prática no seu dia a dia, né? Que é o que as empresas estão querendo que os funcionários busquem, né? Ok, tem duas vertentes da inteligência artificial nas empresas. Como os funcionários utilizam a inteligência artificial para as suas atividades do seu dia a dia, Perfeito. como ela te ajuda no teu... Como essa facilidade pode ser distribuída, né? De alguma forma, de forma corporativa, para todos os outros que têm essa mesma dificuldade ou precisam dessa mesma ferramenta. E depois, aí sim, pessoas mais técnicas que vão pensar na implementação da inteligência artificial de forma estrutural ou estruturante para a empresa. Então, você tem o nível micro e tem o nível macro. E aí vem aquilo que você falou, tem os dois casos. Não é que você vai ser totalmente substituído no curto intervalo de tempo pela inteligência artificial. Não, algumas funções específicas e pessoas específicas vão ser substituídas exatamente porque elas não conseguiram se adaptar. Então, talvez você tenha que ter um medo, você tem que ter um medo da sua não adaptação. E não um medo imediato que você vai perder tudo que você tem, né? E agora, sim, agora essa é a última pergunta. Daqui a 40 anos, você daqui a 40 anos, você é novo, vai viver fácil isso aqui. Sim. Mas lá no futuro, você acha que a gente vai olhar para hoje e vai falar assim, cara, a vida ficou muito mais fácil com a IA, a gente criou, deu rapidez nas coisas? Ou a gente vai falar que, puta, foi a época que a gente precisou repensar nós como valor humano, o que a gente precisa? É uma pergunta de $1 milhão, né? Mas quando você olha para 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, qual que era a diferença, né? A diferença você era muito mais local, você não tinha tecnologias que permitiam interligar diferentes povos de uma forma rápida, efetiva. Em compensação, você tinha mais contato humano, principalmente contato local,
né? Então, assim, conforme a gente foi surgindo novas tecnologias e facilidades, é aquilo que a gente está comentando de trade-off. A população ela pode se expandir muito mais, né? O trabalho ele ficou muito mais efetivo, as pessoas começaram a se distanciar muito mais. Quando isso começou a surgir, né, o telefone celular, agora você consegue estar em contato com as pessoas a todo momento. Não importa que você esteja aqui, outra pessoa na China, né? Não importa a hora, né? Não importa o local. Então, assim, traz uma facilidade e uma dificuldade. Aí você tem a superexposição das redes sociais agora também, né? Então, beleza, eu tenho todos os meus amigos, pessoas que eu jamais conseguiria ter contato se não fosse a tecnologia, se não fosse uma rede social. Só que, ao mesmo tempo, eu estou super exposto lá, né? Sim. Então, é esse que vai ser o grande dilema do próximo século, né? Como a gente vai interagir com todas essas novas tecnologias, todas essas facilidades, e não perder a nossa humanidade, não perder os valores humanos, né? Então, assim, é outro ponto, né? Até que ponto a gente vai se desumanizar, né? Trazendo a tecnologia para dentro do nosso dia a dia, para o nosso convívio, né? Social. Não sei. Algum recado? Não, acho que o recado é esse, aí sem medo, é se jogar, né? Eu acho que é o mundo de que agora você tem que se jogar. Já está aí, né? A barreira de entrada, o muro está muito baixo, qualquer um consegue realmente começar e interagir, ter a inteligência artificial do seu lado. É um caminho sem volta, então não tem muita opção. E então, assim, você não tem medo, é você começar a se adaptar a esse novo mundo. Tem muitos desafios aí pela frente. Não deixar também que isso desumanize a gente, né? Enfim, tem que continuar mantendo, ainda continuam valendo os valores, né? Como a própria família, né? Tentar manter. Agora o desafio vai ser esse, né? Você conseguir, nesse mundo hipertecnológico, ainda conseguir manter a humanidade, esse contato pessoal, né? Sim. Isso ainda vai ser o grande desafio, né? Então, acho que... E conviver com as gerações. A geração que está sendo criada hoje é uma geração muito diferente, né? Então, a gente fala de geração Z, né? Geração Alpha. Cara, nós já estamos entrando na beta. Esse desafio geracional ele se torna cada vez mais difícil. Como a gente se comunica? Talvez a inteligência artificial, as tecnologias ajudem também a gente também a se humanizar até certo ponto, se a gente souber usar, né? Também pode nos ajudar desse ponto. Cara, nem fala geração, tá valendo que agora tu vai vir a geração beta. Cara, é muita mudança de geração para geração. Cara. Eu acho que esses são os desafios, entendeu? A tecnologia, ela facilita, mas ela acelera muito isso. Sim. Né? Luizão, cara, brigadão. Nada, foi cara. Muito bom, Nada, cara, foi conversar contigo aqui. Foi da formiga ao elefante, né? Muito rápido. É o tempo, e faz cara, um ano. Daqui a um ano a gente conversa e vê de novo o que já se passou, né? Foi, mas você sabe que desse ano que passou, teve algumas coisas que cara, evoluíram muito rápido. Uma delas foi a inteligência artificial, que a gente falou lá. Os agentes a gente está começando e hoje, cara, tá na mão de todo mundo. Teve a parte da computação quântica, né, que a gente conversou um pouco, e ela evoluiu muito, mas ainda está muito longe da realidade. Exato. Nossa. Eu acho que vão ter algumas tecnologias que também vão quebrar um pouco a expectativa. Acho que a computação quântica é o ponto dela. Se criou muita expectativa em cima da computação quântica, mas ainda está engatinhando. Talvez em algum momento vai dar salto quântico. Sim, a computação quântica vai dar o seu salto quântico, mas por enquanto ela está abaixo do que se projetou, né? É verdade. E tem mais um monte de outras coisas aí que, graças a Deus, tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá. Gente, valeu, brigadão por estarem aqui. Dá aquele joinha, segue o canal, indica, manda pros outros, se inscreve, que ajuda a gente pra caramba. E até semana que vem, galera. Valeu, prazer aí, cara.